gênese dos tratados, a sua formação e também vamos falar sobre os textos dos mesmos. Bom, começamos dizendo algo acerca do surgimento do tratado. A gênese é o nascimento do mesmo, né? Como é que ele surge, o tratado? Surge por uma necessidade social, ou regional, enfim, de um povo, de uma nação, que busca alguma finalidade. O povo é quem cria o tratado e o Estado-nação acaba editando. Então, basicamente, a ideia é de que os sujeitos aí se reúnem e fazem uma negociação para fins de assinatura desse tratado. Também a gente entende que essa negociação se dá no âmbito do teor do tratado, mas também no âmbito do texto do tratado, ou seja, o que vai ser escrito no texto do tratado faz parte também aí do que deve ser negociado. O tratado é a manifestação da vontade dos sujeitos do direito internacional. A negociação, via de regra, ocorre por quem tem carta de plenos poderes, ou seja, um Estado-nação outorga poderes para alguém desse país para que ele efetivamente negocie os tratados. Isso se dá basicamente pelos ministros das relações exteriores, diplomatas, enfim, e também pelo chefe do executivo. Quando o tratado for mais importante, prefere-se quem o assine seja o próprio chefe do executivo. Os negociadores acabam construindo o texto, não é? É importante dizer também que, independente aí de ter a carta de plenos poderes outorgada pelo Estado-nação para que ele o represente, pode ser também que existam pessoas que promovam negociações de tratados sem ter essa carta de plenos poderes, o que não é muito comum. Mas se for algo efetivamente benéfico para o Estado-nação, esse texto vai acabar sendo admitido e o tratado assinado. Bom, a iniciativa da negociação pode partir aí de vários atores também. A iniciativa pode surgir, por exemplo, de uma comunidade científica que observa a necessidade de tratar sobre um determinado tema. Os tratados surgem dessa maneira, essa é a gênese dos tratados. Os sujeitos se organizam e buscam aí manifestar a sua vontade através de um acordo internacional. A manifestação da vontade do sujeito, portanto, os negociadores constroem o texto e depois ele é analisado e efetivamente assinado. É bacana de mencionar também que hoje em dia a comunidade científica tem uma força importante no que diz respeito à negociação dos tratados. Por quê? Porque são expertos, são especialistas que observam que há necessidade de uma manifestação de vontade sobre determinado tema e eles acabam indicando para que o Estado-nação se manifeste acerca disso através da sua vontade. Bom, com relação à carta de plenos poderes, a gente diz que quem tem plenos poderes é aquele que possui autorização do Estado para representar no respeito aos tratados. A palavra diplomacia, a própria palavra diplomacia, tem origem na palavra grega diplomum. O diplomum era, para os antigos, uma cartinha, papel dobrado, em que um chefe de um determinado povo, enfim, autorizava alguém a representar esse povo perante outrem. O nome diplomacia tem origem, portanto, na palavra grega diplomum. Daí surge a ideia de diplomacia. Bom, geralmente quem tem a carta de plenos poderes é aquele que representa o Estado, né? E, portanto, também, por vezes, está à frente das missões diplomáticas, ou seja, os chefes das missões diplomáticas, por vezes, também têm carta de plenos poderes aí perante as organizações internacionais, perante também outros sujeitos do direito internacional. Além das pessoas, enfim, interessadas em negociar um texto, também temos a ideia das organizações não governamentais como parte aí da negociação do texto do tratado. Então eles veem, por vezes, a necessidade de firmar um tratado sobre um determinado tema e eles acabam se manifestando nesse sentido. Um outro tema importante de ser mencionado também é a paradiplomacia. O que vem a ser a paradiplomacia? A gente tem aí
a diplomacia exercida não pelo poder executivo, mas pelo poder legislativo e até mesmo pelo poder judiciário. Um exemplo da paradiplomacia é o empréstimo por parte do judiciário brasileiro das urnas eletrônicas que ocorreu há um tempo atrás, especialmente para o Equador e o Paraguai. Então, seria aí uma espécie de diplomacia exercida pelo poder judiciário. Poderia ser também pelo legislativo, mas o exemplo fica aí em relação ao poder judiciário. A iniciativa das negociações, como dito, então, basicamente se dá pelos ministros das Relações Exteriores ou por diplomatas, né? Mas também pode acontecer por quem não tem a carta de plenos poderes, como eu disse anteriormente. Nesses casos, vai depender da ratificação do Estado-nação no que diz respeito a essa negociação. Ele vai ter que aceitar. Isso, repito, não é muito comum. E quando existe a negociação, geralmente os Estados-nação, os sujeitos, acabam enviando seus representantes diplomáticos com poderes para o local onde está sendo negociado o tratado, para que efetivamente façam a leitura do texto e elaborem como vai se dar aí, portanto, o teor desse tratado. Quem é que tem carta de plenos poderes? Como dito, então, alguns diplomatas, embaixadores e por aí vai. Mas existe a possibilidade da dispensa dessa carta de plenos poderes? A doutrina diz que sim, né? E eu vou citar alguns exemplos para vocês agora aí. Quando as partes têm conhecimento de que o cidadão, né, já é um representante do Estado, então dispensa-se a carta de plenos poderes, ou ainda quando é o próprio chefe de Estado, ou quando as negociações são feitas pelo próprio chefe de Estado, também ocorre aí a dispensa da carta de plenos poderes, quando o cidadão que está num determinado território exerce ali suas funções, né? Então, ele está como chefe da missão em um determinado lugar, automaticamente dispensa-se a carta de plenos poderes, uma vez que tem ciência de que ele realmente tem poder para tanto. Um detalhe é de que as negociações dos tratados geralmente são feitas em inglês. Até o advento da Segunda Guerra Mundial, os tratados eram firmados em francês. E por alguns motivos, especialmente com relação à questão de vencedores e perdedores da guerra, os tratados passaram a ser redigidos em inglês. A negociação também é feita em inglês. Vejam, é importante que a gente entenda que os tratados demandam interpretação, então não é um processo simples. Cada país tem a sua língua e, por vezes, as interpretações são problemáticas. Para um Estado-nação, a interpretação se dá de uma maneira, para outro se dá de outra maneira. Então, fica a menção com relação à questão da linguagem e também com relação à questão da interpretação. Lembrando que um dos requisitos para o tratado é que ele seja escrito. Todavia, dispensa-se uma forma específica. Ele não tem obrigatoriamente uma forma específica para ser redigido. Bom, a gente sabe que hoje as fontes do direito internacional se multiplicaram. Então, observamos que quem dá aso à elaboração dos tratados é a comunidade científica, são as fontes não estatais, organizações não governamentais e por aí vai. Então, hoje a gente observa que existem comitês técnicos sobre determinado tema que acabam negociando o tratado e trazendo ele de uma maneira já, vamos dizer assim, esmiuçada para haver, portanto, assinatura e ratificação. A multiplicação das fontes do direito internacional, especialmente no que diz respeito ao direito dos tratados. Lembrando ainda que os tratados podem ser bilaterais ou multilaterais. Bilaterais, quando tivermos dois sujeitos parte, portanto, do mesmo. E multilaterais, quando tivermos 3 ou mais sujeitos como parte desses tratados. Há outras partes dos tratados. Bom, mas como se constrói o texto de um tratado? 3 coisas especialmente são importantes que sejam ditas. Os tratados geralmente são construídos com um preâmbulo, os dispositivos e os anexos. No preâmbulo nós vemos que não existem compromissos. Basicamente, ele identifica as partes, ele identifica os motivos, enfim, e orienta acerca da leitura do tratado. Também apresenta aspectos importantes com relação à interpretação dos mesmos. A primeira parte do tratado é o preâmbulo, tá? As altas partes contratantes apresentam ali as suas qualificações, local da assinatura, enfim, data e por aí vai.
É bacana dizer também que o preâmbulo geralmente pode ser invocado posteriormente para sanar dúvidas com relação ao tratado. Então, nesse sentido, é bem importante analisarmos o preâmbulo como parte da orientação para a interpretação do tratado. Não deve conter, portanto, aí expressões inúteis, não é? E também é importante que ele seja bem objetivo, como, por exemplo, o preâmbulo da Carta da ONU, que é a base moral e política para, portanto, os dispositivos jurídicos que serão anunciados depois, no decorrer desse tratado, dessa carta. Já a segunda parte do tratado é o dispositivo. Ali, as altas partes acabam apresentando efetivamente as cláusulas do tratado, como ele se dará, os compromissos negociados e por aí vai. Então, a segunda parte é o dispositivo, né? Também a gente observa a numeração dessas cláusulas. Não há um padrão para a numeração das cláusulas. Todavia, se as partes utilizarem uma numeração no começo, elas têm que seguir essa numeração até o final da mesma maneira, ou com os mesmos números, para detalhar a questão das cláusulas. Portanto, deve haver uma uniformização na metodologia com relação às cláusulas dos tratados. Depois, a gente tem também ainda no dispositivo as chamadas cláusulas especiais. A cláusula federal, a cláusula si omnes e a cláusula colonial. Geralmente aparecem aí nos tratados, se for o caso. A cláusula federal, como cláusula especial, diz o seguinte, que todas as unidades da federação se comprometem, portanto, a respeitar o tratado. Então, dentro do dispositivo do tratado, nós temos a cláusula federal. Primeiro exemplo aí, portanto, dizendo que todos os membros da federação, todas as unidades da federação devem respeitar o tratado. Cláusula federal dentro dos dispositivos. A cláusula si omnes, ou para si, né, diz o seguinte, que somente as partes que assinaram esse tratado que devem se obrigar pelo mesmo. Os não signatários não se obrigam, portanto, pelo teor desse tratado, pela responsabilidade desse tratado, né? Não são obrigados a cumpri-lo. Então, essa é a ideia de cláusula si omnes. E, por fim, nós temos a cláusula colonial, que dentro, portanto, também dos dispositivos, diz que todas as colônias de determinado Estado-nação, sujeito aí do direito internacional, também se obrigam pelo que foi pactuado por esse sujeito do qual as colônias fazem parte. Todavia, a gente sabe que hoje não existem muitos mais países colonizados, então essa cláusula acaba perdendo um pouco da sua validade, né, da sua eficácia. Há um processo de descolonização mundial já de um tempo. São raros os países que têm colônias em outros lugares. Por fim, dentro ainda da construção do texto, nós temos os anexos. Os anexos são a parte final do tratado, né? Ali a gente vai observar que as partes, as altas partes, a gente vai observar ali que as altas partes nos anexos trazem uma forma de promover a interpretação de maneira facilitada. É a parte do tratado que deixa o entendimento mais leve do mesmo, uma leitura mais tranquila. Então, ali a gente observa que no fim do tratado, os anexos trazem justamente a ideia de facilitação da leitura, facilitação do entendimento, objetivação dos termos ou do teor do tratado. Todavia, os anexos não são uma obrigatoriedade. Lembre-se que os tratados não têm uma formalidade obrigatoriamente para serem redigidos. Alguns países não trazem os anexos, alguns tratados não apresentam anexos no seu final ou no final do seu texto. Depois, a gente tem a ideia de adoção do texto. O que vem a ser a adoção do texto do tratado? Quando existe aí a congruência, portanto, do que foi negociado e do que foi escrito. Se está de acordo com o que foi escrito com o que foi negociado, adota-se o texto e ele passa a valer aí, portanto, como o texto original, o texto que vai efetivamente servir como fundamento do tratado base do mesmo. E a autenticação desse texto vai se dar pelos diplomatas que compuseram aí a negociação, enfim, né, dizendo o seguinte: a partir de agora esse texto está valendo. Adota-se e autentica-se o texto. Marcelo Varela traz na sua obra Direito Internacional Público um exemplo importante com relação à questão
da má interpretação dos tratados de respeito à linguagem. Diz que, num determinado momento, um tratado firmado entre Estados Unidos e Alemanha trouxe uma palavra, uma expressão americana que deu aso a uma interpretação equivocada, que levou, inclusive, à morte de algumas pessoas pela pena capital, porque por uma má interpretação. Então, uma coisa importante de analisarmos aí em relação aos tratados é a questão da interpretação, linguagem e o que for necessário para o seu bom entendimento. Claro que não podemos deixar de mencionar que alguns princípios são importantes para a adoção do texto, enfim, e a autenticação dos tratados. Basicamente, o princípio pacta sunt servanda, ou que o contrato faz lei entre as partes, além do princípio da boa-fé. Isso é fundamental para qualquer contrato e também para os tratados. Para finalizar, é legal tratarmos o que diz o artigo 18 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que está em vigor desde 1980. Diz lá o artigo 18. Obrigação de não frustrar o objeto e finalidade de um tratado antes de sua entrada em vigor. Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado quando tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte do tratado. P. Tiver expressado seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no período que precede a entrada em vigor e com a condição de esta não ser indevidamente retardada. Portanto, a gente observa aqui que o princípio da boa-fé, né, deve ser seguido, especialmente conforme dispõe, portanto, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Bom, dito isso, a gente encerra essa breve aula sobre alguns aspectos importantes sobre o nascimento dos tratados e também sobre a formação, a construção do texto dos mesmos. Lembrando que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é um dos principais diplomas legais que rege o tema. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.